Que a graça e a paz do Senhor Jesus seja contigo. Muito bem-vindo, nós estamos iniciando o nosso culto dominical. Você é nosso convidado a cultuar a Deus, ainda que não no templo, mas estando reunido com a sua família, juntamente com a minha família, com a família de todos os demais que nesta hora reunidos no nome de Jesus estão. Convida aí seus filhos, suas filhas, convida teu esposo, tua esposa, vamos todos cultuar a Deus, vamos todos juntos, irmanados, render ao Senhor o nosso louvor. Vamos iniciar o nosso culto com a palavra de oração, eu quero convidá-lo a fazer isso neste momento. Oremos. Nosso Deus e Pai, louvado seja o teu nome, por bondade tão grande que a nós é demonstrada a cada dia, pela tua misericórdia, pela graça salvadora de Cristo Jesus em nossas vidas. Pedimos que o Senhor aceite o nosso culto e que em tudo o teu nome continue sendo glorificado em nós e por meio de nós. É o que oramos e humildemente pedimos no nome de Jesus. Amém. Que assim seja. Então cultue ao Senhor conosco. Quero lhe convidar a acompanhar o nosso louvor, a louvar junto conosco neste momento, com 3 cânticos espirituais que irão exaltar o nome de Jesus. Cante conosco, louve a Deus conosco. Seja esse um momento também um momento de adoração, pois Deus habita no meio dos louvores.
As coisas deste mundo não são nada diante dele. Pai infalível, o que se compara a ti? Veja o Filho de Deus, o leão e o cordeiro dado a nós. O Verbo se encarnou, Salvador da minha alma. Sofreu, portanto, amar a humanidade, o seu sangue e salvação. Jesus Messias, o justo se entregou.
Muito bom que você tenha louvado a Deus. É sempre muito agradável cultuar e exaltar a Deus, louvar ao Senhor. Que bom que você louvou a Deus conosco. Eu queria, depois deste momento tão agradável de louvor a Deus em família, eu queria compartilhar com você a palavra do Senhor para esta hora. Inevitavelmente, nesses últimos dias, nós estamos lidando com expressões que até então nós não conhecíamos e que não eram muito comuns da grande maioria das pessoas. Agora a gente está ouvindo falar em mapeamento genético do vírus da Covid-19. Deixa ele explicar de maneira leiga, como leigo sou eu, o que seria mais ou menos isso. Seria exatamente conhecer como o vírus se reproduz, conhecer quais são as suas características, como ele se replica, como ele é transmitido, como ele lida com cada pessoa de maneira diferente. Quanto mais nós conhecemos sobre alguma coisa, mais nós temos condição de definir as suas características. Com a graça de Deus não é diferente. E nessa noite eu queria falar um pouco sobre a graça de Deus e falar sobre a graça de Deus definindo-a a partir das suas características. E nada melhor do que usarmos um texto onde o apóstolo Paulo faz uma orientação ao seu filho na fé, Tito, que é o texto que eu quero compartilhar com os irmãos nesta hora. O texto proposto é o de Tito, capítulo 2, versos de número 11 ao 13, onde eu quero lhe convidar a abrir a sua Bíblia e acompanhar comigo essa leitura que nos diz assim: porque a graça de Deus se há manifestado, trazendo salvação a todos os homens, ensinando-nos que, renunciando à impiedade e às concupiscências mundanas, vivamos neste presente século sóbria, justa e piamente, aguardando a bem-aventurada esperança e o aparecimento da glória do grande Deus e nosso Senhor Jesus Cristo. É o que Paulo vai dizer. Claro que quando nós falamos de graça, Paulo não foi o inventor da graça. A graça é um plano de Deus para salvar a humanidade. Mas, sem dúvida, Paulo é o sistematizador da doutrina da graça. E ele nos apresenta 3 características na graça. Graça que é o favor imerecido, graça que é a manifestação de Deus dando-nos um presente sem que mereçamos esse presente, a saber, Jesus Cristo, seu Filho unigênito, que é o presente de Deus para cada um de nós, ainda que não mereçamos. Paulo sistematiza esse pensamento e apresenta a graça com 3 características, a saber, primeira delas, Paulo vai dizer que a graça se manifesta salvadora a todos os homens, que implica dizer que Deus deseja a salvação de todas as pessoas e que, no entendimento bíblico, não há ninguém que não possa ser alcançado pela graça, pela misericórdia de Deus, porque a graça, ela se manifesta salvadora, não aos poucos, não há alguns privilegiados, não há alguns que tenham melhor condição, até porque a Bíblia diz que todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus, consequentemente, todos estão na mesma condição, mas a graça se manifesta salvadora a todos os homens. A Irã, a João, a Maria, a Irene, no Brasil, nos Estados Unidos, na China, em qualquer lugar, falando português, inglês, esperanto, javanês, não importa. A graça se manifesta salvadora a todos os homens, porque a graça, assim como a morte nivela todos os homens, todo ser vivo por baixo, a graça de Deus nivela todas as pessoas na mesma condição de oportunidade de conhecerem Jesus como Salvador. A segunda característica que Paulo descreve na sua carta a Tito é que, além de salvadora, a graça se manifesta didática, ensinadora. Porque a graça nos ensina
que nós precisamos viver de maneira diferente, porque se alguém está em Cristo, nova criatura é, as coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. Ou seja, Deus nos chama como nós estamos, mas nos ensina que após recebermos Jesus, após entrarmos, emergirmos na graça, nós precisamos mudar o nosso procedimento a cada dia, buscar uma vida de piedade, uma vida de justiça, uma vida de renegação, ou como o texto vai dizer, renúncia dos desejos mundanos que desagradam a Deus, que são contrários aos princípios e valores do reino de Deus. E por último, além de salvadora, além de didática, a graça se manifesta escatológica. Escatologia é a ciência das últimas coisas. Escatologia é o estudo daquilo que a Bíblia diz que vai acontecer nos últimos dias. E Paulo apresenta a graça escatológica porque ela aponta para a principal ou o principal de todos os eventos, a volta de Jesus. E a Bíblia nos garante que Jesus está voltando, que Jesus voltará para buscar a sua igreja. Em tempos de tanta turbulência quanto o que vivemos agora, acredito que Deus se lembrar com mais intensidade e as pessoas ficam pensando, refletindo, uns acham que Jesus vai voltar logo, outros que não. Independentemente do tempo, nós podemos ter a certeza de que Jesus irá voltar. Então a graça se manifesta escatológica e isso traz uma consequência benfazeja. Qual delas, pastor? A esperança no coração. Não perca a esperança. Não perca a esperança de que Jesus há de voltar para nos buscar. Não perca a esperança que, por mais difíceis que sejam as situações, Deus é soberano, Deus está acima de tudo e de todos, e Deus há de continuar conduzindo em vitória a caminhada da sua igreja. E por último, triunfalmente, como Paulo vai dizer, o nosso Senhor Jesus Cristo, que é grande Deus, há de voltar para buscar a sua igreja. Que Deus, pois assim, nos abençoe e nos ajude a entender a manifestação da graça do Senhor. E para finalizar, como proposta de reflexão para este momento, eu gostaria de propor que você discutisse com a sua família. Discutisse o quê, pastor? A seguinte premissa: se a graça se manifesta didática, ensinadora, as pessoas de que elas devem mudar de vida e estreitar o seu relacionamento com Cristo, eu gostaria que você pensasse em família. Na minha relação com a graça, ou na minha vida dentro da graça de Deus, quais aspectos eu mais cresci, eu mais melhorei, e em quais aspectos eu tenho mais dificuldade de corrigir a minha vida, colocá-la alinhada com os moldes daquilo que Deus tem para a minha vida. Então nós vamos pensar sobre isso. E essa vai ser a nossa discussão final. Que Deus, pois assim, em Cristo, vos abençoe grandemente. Amém? Que assim seja. Que Deus então continue te abençoando grandemente. Quero finalizar esse nosso momento convidando a orar comigo, a estar mais uma vez intercedendo junto ao Pai. Fiquemos todos de pé e vamos elevar ao Senhor a nossa oração e vamos recitar uns sobre a vida dos outros, o texto de número capítulo 6. Que o Senhor vos abençoe e vos guarde, que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre vós e tenha misericórdia de vós, que o Senhor sobre vós levante o seu rosto e vos dê a paz. Amém. Que Deus em Cristo os abençoe. Um abraço do seu pastor.